de trabalhar assim. Tá funcionando, vida que segue. Beleza? A VEG é muito fácil, né? A VEG é molezinha. Vamos para empresas mais fora do comum, vamos dizer assim. Vamos com a Vamos, para ser pleonástico aqui. A Vamos foi uma das empresas, das poucas empresas, assim, que na hora da IPO já dava para ver que era um negócio fantástico, né? A gente já tinha um pouquinho de experiência com as locadoras de veículos leves, tá? E o IPO da Vamos, ele enrolou, ele ia sair, aí cancelar, não foi. Mas, assim, né, desde o primeiro prospecto dava pra ver que era muito bom. E da abertura de capital para agora, só melhorou o negócio dela. Basicamente, para quem não conhece, a Vamos é uma locadora de veículos pesados, principalmente caminhões. Mais recentemente, ela tem entrado em outras linhas, né, de veículos, como é que a gente chama aqui, de trabalho, né, utilitários, até alguma coisa agro, concessionária é uma coisa de diferente que ela tem, né, mas é basicamente uma locadora de veículos pesados, principalmente caminhões. E por que é tão legal assim? Primeiro, o mercado de locação de veículos como um todo está muito positivo, por tendências de longo prazo, de você alugar mais do que comprar, né, alivia mobilizar de empresas, diminuir capex, né, de empresas, as dinâmicas de mercados, hoje tá, veículo acho que já não tá mais tanto, veículo leve, né, mas veículo pesado, tá difícil de comprar, já quase não tem a pronta entrega, são pedidos longos, e os caras têm para entregar, enfim, em termos de até de economia de custo, coisa do tipo, né, supostamente, eu não sei, eu não consigo confirmar isso, mas é mais eficiente para as empresas alugarem do que acabarem comprando. Ela consegue concentrar a manutenção tal desses veículos, tá? Além de tudo, tem mais a questão específica da Vamos, que muitos desses veículos pesados estão relacionados com o agronegócio, né, direto ou indiretamente, né, que seja caminhão para transporte de safra, mas está relacionado. Tem a questão também das grandes obras de infraestrutura e tal. Então, cara, a Vamos está num momento muito interessante, porque o mercado dela é absolutamente pulverizado, são poucos players relevantes. Tá? Ela é o maior player, mas assim, tem um mercado imenso para crescer. E quando você tem uma situação dessa, é muito favorável para as empresas. Né? Você já é o maior player, você consegue imprimir as suas vantagens por ser o maior, de escala, de tudo mais. E mesmo assim, você tem muito espaço para ganhar. Tá? Então, ela tem como ganhar market share, tem como o negócio dela aumentar a penetração. Ou seja, só tem muitas e muitas e muitas alavancas de crescimento. E é exatamente o que ela está entregando. Então, o resultado da Vamos é tipo, 30% é pouco, tá? Os números é 60% de crescimento, 120, 90, é nisso aqui que a gente tá vendo, tá? Por quê? A empresa tá no momento que ela basicamente só não cresce, a demanda dela é tão grande que ela basicamente só não cresce porque ela precisa de capital, né? Porque o negócio dela é emprestar, alugar caminhões, ou outros veículos pesados, outros equipamentos, e que você tem um investimento relevante aí para adquirir eles. Então, a única coisa que segura Vamos hoje, que limita o crescimento dela, é a capacidade de investir, porque, a princípio, pelo visto, o que ela consegue comprar, ela põe para alugar. E aí, meu amigo, ela cresce o quanto ela consegue, o máximo que ela consegue é 60%, lucro operacional mais que dobrando, EBITDA quase dobrando também, a receita futura contratada, nossa, nas alturas também dobrou, cara, muita coisa. Que mais? Eles têm um negócio paralelo de concessionárias, tá? Isso aqui é diferente dos seminovos. Os seminovos é importante para essas empresas de locação rodarem os ativos que ela tem. Então, ela comprou, alugou, quando chegou num prazo da vida útil lá que não é mais interessante, revende ali nos seminovos, cata a grana e reinveste no ciclo, tá? Então, isso faz parte do business de locação. Concessionária é outra coisa. É operação de concessionário normal mesmo, de vender caminhão, máquina, né, máquina agrícola e tal, tá? É isso, ela só cresce, a rentabilidade vai aumentando, é mais legal ver o ROIC dessas empresas, já que elas alavancam bastante, elas acabam rodando com bastante dívida, porque a dívida é a principal forma de elas conseguirem crescer, né? Mas a gente já fala mais sobre a dívida dela lá na frente. Então ela tá não só crescendo muito, mas acelerando muito o crescimento, né? O CAPEX contratado é o que ela acabou de fechar, assim, de novos contratos, né? Basicamente. E tá muito acima, ou seja, o próximo TRI da Vamos não tem como não vir também muito forte.
Porque se ela já fechou um monte de contrato, no próximo trimestre vai vir um monte de resultado, né? Então, no começo eu até reclamava um pouco que ela também não detalhava muito, assim, né? Começou com o backlog, a gente não sabia o que era o backlog dos caras. Eles falavam, backlog de tanto. Mas não é um termo padrão, né? Backlog pode significar carteira de pedidos, é o que geralmente significa, se pegar as empresas do exterior, carteira de pedidos, mas pode ser também, tipo isso aqui, receita futura contratada, ou seja, contratos que ela já fechou, que ela tá só esperando o tempo passar para ir contabilizando, tá? Então agora ela explica direitinho, a receita futura contratada. A gente vê muito nas empresas do exterior lá, isso aqui, que eles chamam de backlog. Aí pode chamar do que quiser, mas faltava explicar, agora explica direitinho. O CAPEX também tinha uma confusão. Esse CAPEX é o quê? Foi o que ela comprou? Agora ela separa direitinho, o CAPEX contratado, né? E o implantado. O implantado é o que, né, de fato, ela comprou lá e botou pra galera alugar. Enfim, então, tem uns estoques dos ativos, a gente já olha lá quando chegar. Ela tá com 38 mil ativos na frota. Ativos, no caso, é caminhão, máquina, enfim, equipamentos, tipo aquela empilhadeira. E eles têm uma meta de 2025 chegar a 100 mil, tá? 100 mil. É coisa pra caramba, tá? Como eu falei, o principal limitador dessas empresas é dinheiro. Precisa de grana pra comprar, pra botar pra alugar. Então, o cara lá, o CEO e o CFO da Vamos, eles devem dormir todo dia pensando como é que nós podemos arranjar dinheiro, tá? Então, eles fizeram um follow-on nesse trimestre. Nem é um follow-on tão grande, tá? 600 milhões de reais para a empresa. Opa, vamos trocar aqui. Já estamos na Vamos. Para a empresa tá valendo uns 15 bi, alguma coisa assim. Exatamente, 15 bi. Tá? 600 milhões é até café pequeno, tá? Quando eles anunciaram o follow-on, eu lembro que a gente até discutiu. Falou, os caras falaram que não ia precisar de follow-on esse ano. Mas não foi um valor pequeno e eles estão crescendo absurdamente, né? Então, mais do que justificado. Mas tem um troço muito interessante também acontecendo, que eles estão fazendo operação de venda de recebíveis. O que é isso? Lembra desse backlog aqui que eles chamam, que é a receita contratada? Então ela tem um contrato lá, ela tem trocentos contratos, né, de receita futura, que o pessoal vai pagando para ela lá pelo uso dos equipamentos. Então ela pode ir no mercado e vender esses recebíveis. Então ela chega aí, sei lá, para uma instituição financeira, fala, tem um contrato de um cara aqui que vai me pagar tanto por mês até 2027. Né? E ela vende esse contrato, né? Faz como se fosse uma antecipação de recebíveis. Né? Na prática é isso aí. É que não é um recebível, né, tradicional, financeiro, que o pessoal usa recebível de cartão de crédito ou contas a receber, né, duplicata e tal. Mas é basicamente isso aí. Então ela está monetizando esses contratos de prazo mais longo no presente. Por quê? É aquilo que eu falei, ela precisa de dinheiro hoje para crescer. O mercado está aí, né? Lá só esperando alguém chegar para tomar. E para ela, quanto mais dinheiro ela enfiar, melhor. Então eles fizeram essa operação que é bem interessante. É óbvio, né? Ela acaba custando. Então o spread dá uma apertada quando ela faz isso, porque além do custo da dívida, né, ela tem o custo da antecipação desses recebíveis, mas ela está aproveitando para crescer no momento que o mercado está favorável, né? Então, faz parte, 1,3 bi, bastante dinheiro levantado por meio dessa venda de recebíveis. E o resto é meio firula. Enfim, trimestre de crescimento, resultados muito positivos, assim, né? Crescimento não tem nem o que falar. Trajetória de crescimento de novo, e crescimento de novo. Olha só, né? Acreditamos, ainda somos pequenos no nosso mercado de atuação e eles são o principal player, né? Então, é muita oportunidade pela frente, posicionamento único, que mais? Opção, blá, 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 crescimento em todos os segmentos, importante evolução de indicadores, chegar no ponto médio de guidance de CAPEX, né? Ou seja, ainda tem muita coisa para investir ainda de crescimento. Que mais? CAPEX contratado 70% ao ano anterior, ou seja, vai continuar acelerando. O contratado, não sei se eu expliquei bem, né? O contratado são os contratos que ela fecha com os clientes de locação. E o implantado é o que de fato ela, né, compra lá e bota na mão deles. O que mais? Frota chegou a 38 mil ativos, receita, backlog de 12 bi. Então, esses 12 bilhões em receita, isso aqui é algo
que se não acontecer nenhum desastre, ela vai receitando ao longo do tempo. É um contrato que está fechado, o equipamento está lá na mão do cliente e eles só estão esperando o tempo passar para ir recolhendo o dinheiro. Né? É basicamente isso aí. Blá, blá, planejamento estratégico, ter a pronta entrega, aquilo que eu falei. Diversificação, carteira, abrangência, capilaridade nacional, 900 novos pedidos. Então eles têm uns 3 mil contratos de locação, basicamente, né? 1.000 clientes diferentes. Margem bruta na venda de seminovos. O que está acontecendo no mercado deles também? Aconteceu no mercado de veículos, agora está acomodando, mas nos veículos pesados parece estar pior ainda. O preço dos veículos em geral tem subido muito, tanto novos quanto usados. Então, o caminhão que ela compra, ele ao invés de depreciar, ele perder valor, ele está ganhando valor. Então, o que está acontecendo, né? Tá entrando margem na venda de seminovos, que a ideia aqui não é ganhar dinheiro, é ficar no 0 a 0. É vender o produto pelo valor dele de aquisição mais depreciação, ou menos depreciação. Né? A ideia é essa. Só que como os troços estão valorizando muito mais do que o esperado, ela acaba ganhando dinheiro aqui também, tá? Então, isso é, claro, positivo, né? Mas tem um lado negativo que aumenta a necessidade de CAPEX também, tá? Então, eles têm que repassar preço no aluguel para compensar essa CAPEX um pouco mais caro, e é isso que a gente acompanha, principalmente nas empresas de veículos leves, né, que os ciclos são mais curtos. Aqui, para Vamos, é menos relevante isso, porque o ciclo é mais longo, contrato de 5 anos, eles não vendem... A empresa de locação de veículo leve tem que girar muito rápido. Aqui já não, né? Aqui é mais tranquilo, não tem tanto impacto assim, mas, né, tem um gráfico lá que a gente já vai ver, que a frota deles, eles estimam que tá valendo aí uns 30% a mais do que vale hoje. Do que, assim, né, o book value, na verdade. Tá valendo mais que vale hoje, é bom. Concessionários, resultado vindo bom, isso é legal, porque concessionária é uma forma dela crescer sem precisar de CAPEX, ou de tanto CAPEX, né? Porque o crescimento de locação, ele tem um problema enorme, que precisa de grana para crescer. Você precisa comprar caminhão para botar para alugar, então vai ser sempre limitado, é sempre um freio ali, tá? Agora, concessionária não, né? Então, se ela conseguir aí, paralelamente, tocando as concessionárias e tal, né? A coisa começa a dar uma equilibrada, ela conseguir crescer sem precisar de tanto capital assim, isso é muito bom. Olha lá, aquilo que eu falei, né? Então, os caras aí tem mais uns 3 bi de valor adicional nos veículos da frota, que, enfim, estão se valorizando pelo valor de mercado e não está lançado no balanço. Bom, isso aqui a gente vai ver mais para frente nos gráficos, vai ficar melhor. Fizeram follow-on, anteciparam recebível, tudo que eles podem de maneira, né, as maneiras que eles têm de levantar dinheiro, eles estão levantando, porque o mercado tá lá, né, de braços abertos esperando a empresa entrar com tudo, né? Então, tem que ir. Enfim, locação. Primeiro, evolução da frota, que a gente viu, né? Só crescendo ano contra ano, quase dobrando, mas mesmo trimestre a trimestre, crescimento sequencial, tá? Principalmente caminhões, a gente já falou, mas tem também máquinas e tal. Ela ainda vende muito pouco, em parte porque aquilo que eu falei, o ciclo é mais longo, e também porque ela está crescendo muito, né? Então, essa frota grande que ela está comprando hoje, ela vai ciclar na empresa daqui 4, 5, 6 anos, né? Então, lá na frente, talvez seja relevante para Vamos a gente acompanhar essa venda de ativos, como é que tá, né? Mas hoje é muito pouquinho, né? Perto do resto. Faz nem cócegas. Por isso que ela precisa também de tanto capital. Uma empresa de locação de veículo leve, né? Movida, Localiza da vida, além do CAPEX, elas têm o resultado da venda de ativo. Então, elas giram muito. Então, o que é vendido de ativo retorna como dinheiro para investir. Claro, elas põem um a mais para crescer. Aqui é tudo para crescer. Por isso que ela precisa tanto CAPEX assim, porque ela hoje ainda vende muito pouco. Então, não tem jeito, né? A Vamos é uma empresa que precisa de muito dinheiro. Não tem como escapar. Então, enfim, né, CAPEX contratado acelerando. Eles comentaram até lá no call que a ideia deles é chegar a 1,5 bi, né? É o que deve dar no quarto trimestre para equalizar, porque até o momento eles não conseguiam fechar, contratar a demanda que eles tinham. Tinha uma demanda imensa, eles trabalhavam com um prazo que eles não conseguiam atender. Então, eles estavam acelerando para passar de 1,5 bi por trimestre, que é mais ou menos a demanda que eles têm, cara. Pra você ter uma noção de como o mercado tá forte. A backlog só vai crescer quando ela crescendo desse jeito. Que mais? Aqui tem uns prazos, né? Então a média de 5 anos, mais ou menos, né? 60 meses.
são contratos de ciclo mais longo. Enfim, CAPEX implantado também, né? Os dois intimamente vão caminhar juntos, né? Um pouquinho de descasamento aqui e ali, mas vão juntos. Esse é o ponto, esse é o slide que eu falei que dá para explicar bem, tá? Então, teoricamente, eles têm, né, 10 bi em imobilizado, que é um valor de frota, basicamente, lançado no balanço. Só que, né, partindo de um princípio, eles fizeram isso projetando a margem bruta de seminovos, né? E não avaliando o valor de mercado, não, é o valor tabela FIP. Tá certo. Então, assim, eles têm um ganho de mais de 3 bi estimado no valor que está lançado lá no book value, porque as coisas subiram de valor. Então, isso aqui, né, fica muito, assim, não é visível, não aparece nos resultados, não aparece no balanço. Só vai aparecer no resultado da Vamos quando ela começar a vender esses produtos, que vai entrar na margem de seminovos. Tá? Porque o bem vai estar lá depreciado no balanço e você vai estar vendendo por um valor de mercado mais alto. Então ela tem um valor meio escondido assim, né? Muito relevante. Tá? Isso aqui, ó, é só a valorização do que ela tem em estoque, tá? Porque isso aqui é o que está em contrato, locado, tá lá. Isso é o que ela tem em estoque para locação, né? Que está nesse processo de implantação. E o quanto eles estimam que vale. Então imagina o resto. Isso aqui é só o que ela acabou de comprar e já valorizou 40%. Né? Imagina o resto da frota. Então, a Vamos, ela tem muito valor escondido. Né? Um exemplo lá do Peter Lynch, lá do Hidden Asset, porque esses 8 bi que ela tem locado de caminhão, com certeza tem um valor muito maior que isso de mercado. Tá? Que ela nem estima, ela fez a estimativa só do que ela acabou de comprar. Imagina do que ela já tem aqui. Então, se você pegar hoje a Vamos valendo uns 15 bi, tudo bem, ela tem dívida e tal, tem uma dívida maiorzinha. Mas o valor de mercado dela é praticamente o valor de frota, né? Se não for menor. Né? Porque a gente não tem como saber o valor disso aqui. 10 bi é o book value da frota, né? E eles já estão botando aqui mais 1 bi aqui só nessa partezinha. 40%, né? 40% só nisso aqui. Então, se fosse 40%, né, uma coisa bem grosseira da frota inteira, dá o book value dela, desculpa, né, o valor de mercado da frota seria basicamente o valor de mercado da empresa. Enfim, isso aqui que a gente estava comentando, da margem de seminovos, o ideal é isso aqui ficar perto de zero. A margem bruta não, né? Mas uma margem operacional rodar perto de zero, assim, tá no 30%. Os troços estão muito caros. Aos poucos ela vai vender cada vez mais e vai chegar um momento que a gente vai precisar fazer uma análise separada, né, da venda de seminovos. Por enquanto ainda não. Que de novo eles estão comentando da margem, né, do lucro que eles estão ganhando na venda desses ativos e tal, que vem da valorização da frota. Enfim, receita líquida com ou sem venda crescendo. Isso é legal, eles terem separado, né? Receita crescendo com e sem a venda de ativos, pra você ver que tá saudável, né? Porque o que poderia estar acontecendo é que um crescimento da receita total estaria mascarando, por exemplo, né, um crescimento menor dos serviços, mas não é o caso, tá tudo crescendo pra caramba. Ou seja, tá tudo feliz, tudo dando certo. Capilaridade comercial, estão abrindo novas lojas, não sei o que. Eles têm serviços de manutenção atrelado à locação, então se você quiser alugar lá um caminhão com toda a manutenção já você pode, né? Ou não, então eles agregam um valor e aí eles centralizam a manutenção, fica mais barato, ganha mais um pouquinho ali também, tá? EBIT muito forte, tá? Se bem que EBIT com essa loucura de depreciação e amortização que está acontecendo, né? Eu não olharia muito para um EBIT numa empresa como essa. Mas enfim, né? EBIT está mais de 100% acima ano contra ano. E o EBITDA, que geralmente é o que fica distorcido numa empresa dessa, talvez seja até o melhor de analisar no momento, já que a gente está vendo, né? Essa depreciação é de loucura. Tinha que ter a apreciação contábil para valorizar o valor do imobilizado e não depreciar. Em vez de depreciação, tinha que ter apreciação. A contabilidade ela não está preparada para lidar com esse momento, né? Mas enfim, EBITDA crescendo muito, muito também. Ó, as maquininhas lá, que da hora. Da empresa. Concessionárias, esse é o ramo que eu falei que é diferente, tá? Não tem nada a ver com o mercado de locação, inclusive, né? São outras linhas aí e tal. E eles estão tendo resultados bons, né? Teoricamente, não era um negócio tão interessante esse de concessionária.
né? Não tem margens tão altas, mas eles até comentaram que eles estão aprendendo, que estão satisfeitos com a operação. O resultado já começa a somar mesmo, né? 2 bi de receita no ano. Quanto que é a receita de locação da empresa? Serviços... 9 meses, 1,3. Nossa, muito quebrado aqui para ver. Mas já é um valor... é que a receita é ruim de ver, né? Porque a margem é muito baixa de concessionária, né? É uma margem ali perto dos 10, 15%. Então, pode usar um EBIT aqui da vida, 280 milhões nos 9 meses, né? Já é relevante já para Vamos, tá? E como eu falei, é um negócio que não tem tanta necessidade de CAPEX, né? A empresa não fica tão amarrada igual é a locação, então é legal, tá? Muito bom. Então, todas as endividamento. Então, como eu falei que o principal ponto da empresa é levantar dinheiro para crescer, endividamento acaba tendo uma relevância grande. A empresa precisa de dívida para crescer. Se ela rodasse com 0 de dívida, ela com certeza não teria crescido tanto que ela cresceu. Então, a alavancagem financeira, ela é fundamental para uma empresa igual a Vamos gerar valor, tá? Faz parte. Mas eu não gosto de empresa com dívida. Tudo bem, é um direito seu, mas para uma empresa como a Vamos não tem outro jeito, é isso aqui mesmo e pau na máquina, né? Então, aquilo que a gente falou, eles estão dando um jeito de levantar dinheiro por tudo quanto é lado, é follow-on, é antecipando recebível, é toma dívida, é emite bond. O CFO da Vamos, eles devem trabalhar, velho, para levantar grana. Então, com essa captação, deu uma reduzida ao endividamento, mas isso aqui, não se engane, vai voltar a aumentar já já, porque a empresa está num ritmo de crescimento acelerado e é assim que é, tá? Para entregar 100% de crescimento, a dívida vai ficar, né, pingando ali perto desses 3% durante muito tempo. Dívida de locadora de veículo, já expliquei, né, não é tão preocupante, ou melhor, você pode aceitar um pouco mais de dívida, por quê? Porque ela está, em último caso, lastreada na frota. Você tem ali um imobilizado que tem um valor de mercado, que tem uma certa liquidez, que é relativamente fácil de você vender. Então vamos supor que acontece um desastre para Vamos qualquer, ela precisa pagar 4 bi de dívida. O que ela faz? Lembra da frota dela, que vale 10 bi, que na verdade deve valer 14, 15 bi? Ela vai lá e vende parte da frota, paga a dívida. Tá? Isso, assim, pessoal, é um exercício hipotético, tá? É só para a gente enxergar um eventual cenário de risco absurdo. É diferente, por exemplo, da CVC, que se ferrou lá na pandemia e aí tinha que pagar as debêntures e tirar dinheiro de onde? Não tinha de onde tirar. Então, locadora, dá para aceitar uma dívida mais alta. Você vê que eles estão preocupados ali em ficar próximo dos 3, passou um pouquinho de 3, né, enfia dinheiro para dentro de novo, tá? Mas, sei lá, se a empresa dessa fosse para 5 vezes, eu nem ia achar tão alto assim. Não é que não ia achar alto. Vai achar aceitável, né? Desde que esse custo da dívida aí ainda tivesse, né, abaixo do retorno que ela tem na operação. É isso. Para crescer precisa de dívida, não tem outro jeito. Senão ela não vai aproveitar esse momento do mercado de evolução. Aí depois, lá na frente, ela dá um jeito de desalavancar e tal, geração de caixa. A hora que acomodar esse crescimento, ela pega a geração de caixa e desalavanca. Mas agora é isso, pessoal, é dívida para dentro. E 4 bi de dívida tá sussa para uma empresa do tamanho da Vamos, né? Tá bem tranquilo. Se você olhar em cima do EBITDA, parece alto, principalmente o EBITDA dos últimos 12 meses, que é o padrão do mercado, mas para o caso da Vamos não é um indicador bom, né? Vocês conseguem entender que como ela está crescendo trimestre em cima de trimestre, você pegar os últimos 12 meses representa uma empresa que já não existe mais, né? Então, é melhor ver isso aqui, né, sobre o EBITDA anualizado e já contar com o crescimento de EBITDA dos próximos resultados, não é um exagero, né? Então, o endividamento dela tá bem tranquilo, se for olhar por esse ponto, né? Bem lastreado na frota, né? Contando com o crescimento, né? Uma dívida tranquila. Só que isso aqui vai aumentar, tá? Você pode ter uma certeza na vida que esse endividamento vai voltar a aumentar, porque a empresa vai continuar crescendo igual uma maluca. É um cronograma de amortização, então a empresa faz o que pode, alonga a dívida, joga para frente, emite bond corporativo, emite dívida no exterior para levantar dinheiro e crescer, tá? O custo da dívida, a gente vê que ele deu uma estabilizada nesses 11%. Ela tem derivativo para travar o custo da dívida. Você vê que está abaixo do CDI, né? O normal seria ser um pouquinho acima. Então, isso aqui protege a rentabilidade dela, bem legal. E, enfim, já falamos tudo sobre o endividamento, basicamente. E o retorno da empresa, né? Só cresce. Depois do IPO, olha só, né? A empresa antes do IPO tinha lá um ROICzinho. Cara, depois do IPO, disparou loucamente. Né? Mesmo com o custo da dívida alto hoje, ainda é muito bom, né? Mesmo com esses 11% aí que eles têm de custo de dívida,
tá abrindo spread aqui com esse ROIC, anualizando hoje já estaria perto de 17%, né, que é um número bom, se for comparar com as locadoras de veículos leves, né, um número bem bom também, tá? ROI é muito pouco útil nesse tipo de empresa, já que elas são bem alavancadas. É melhor olhar essa curva aqui, ó, e só cresce. Enfim, lucro líquido só cresce, embora o lucro líquido é bem subestimado, né? Parte por conta da depreciação, em parte por conta da... O resultado financeiro, não dá para dizer que o lucro é subestimado, né? Mas o resultado financeiro no momento prejudica, agora é uma coisa que no futuro pode resolver, então, enfim, aqui não é nada, né? 600 milhões de lucro para ela é fichinho. E é isso, pessoal. É uma baita de uma empresa para quem se dispor a entender esse mercado de locação, que é um pouquinho fora do normal das empresas da bolsa, cara. Vai encontrar várias empresas legais e vamos. Bobear é o melhor case de todos, né? Porque esse lance dos veículos pesados, assim, a avenida de crescimento que tem, as oportunidades que tem, muito difícil de achar em qualquer outro segmento, né? O que a empresa vem entregando, o retorno que ela coloca é absurdo, né? Muito, 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 muito bom.